Olá, estamos aqui mais uma vez no nosso podcast do Uniprocessos e hoje nós iremos falar da tão temida OAB, a prova da OAB, né? Esta prova que reprova em média de 70% a 80% dos inscritos todos os exames. Mas aqui é diferente. Porque hoje nós temos uma convidada, nossa ainda aluna do 10º semestre do curso de Direito, Kailane, que passou na OAB ainda por iniciar o nono, ou seja, você passou na OAB no oitavo semestre. Que maravilha, Kailane. Seja muito bem-vinda, muito obrigada por você ter aceito esse convite, porque é muito importante que quem passou possa mostrar que é possível. Sim, você é uma gênia? Não. Você é um extraterrestre? Não. Não, é isso. Eu quero agradecer também a instituição e também a você pela oportunidade que você me deu de também estar aqui contando um pouco do meu depoimento e dizer que também é uma honra, tanto para mim, tanto para minha família que vai assistir também. Vai assistir. Essa honra de ter passado antes de me formar, pela glória de Deus, Amém. Ter essa capacidade ainda. Amém. Então, conta pra gente, como é que foi essa sua decisão? Você decidiu que ia fazer porque é possível fazer, né? Você decidiu, alguém te influenciou, você falou, não, vou testar. Como foi? Conta pra gente. Então, eu acho que eu até vou contar esse depoimento, porque eu também acho que eu fugi um pouquinho da caixinha. Até para contar para algumas pessoas, alguns alunos que também vão prestar o exame da ordem. Sim. Quando eu fui iniciar a minha faculdade, procurar uma faculdade, eu fui lá, né, fazer igual os outros alunos, dar uma olhadinha lá no MEC, e eu vi a nota da instituição, da Uniprocessos. E eu vi que tava uma nota excelente, gostei muito. Aí eu falei assim, não, vou pra essa instituição. E mesmo que seja longe, né, eu moro em Valparaíso, para ficar aqui em Brasília, eu falei assim, não, vou lá e vou ver o ensino, eu acho que eu vou gostar, as notas estão sendo muito boas. E eu sempre fui uma pessoa de muitas metas, fui muito ansiosa, aí eu falei assim, eu vou me antecipar, já que eu sabia que ia fazer direito, ia ter a prova da OAB, eu falei assim, vou me antecipar. Aí eu comecei já desde o 7º, a antecipar as matérias. No 7º semestre já fiz o meu TCC, já antecipei matérias que eu achava que seriam de cargas pesadas para mim, e fui medindo o meu conhecimento com as provas que teriam da Uniprocessos, já que as provas são com base na OAB e no ENAD, eu falei assim, vou medir o meu conhecimento com as provas para eu saber até qual a matéria que eu vou fazer na segunda fase. Para ver o que você tem mais facilidade, mais habilidade. Ô, menina esperta, tá vendo? Não é por acaso. Tudo tem que ter um método. Tudo tem que ter uma estratégia. Sim. E a primeira delas é escolher a instituição em que você vai estudar, né? Foi. Aí eu falei assim, não pode ser uma instituição que não me dê tanto apoio para essa prova, senão eu vou ter que buscar outros meios. Então, precisa ser uma instituição que me dê apoio. E pelas notas eu procurei aqui. Com os professores, eu me foquei, como eu antecipei as matérias, eu antecipei aquelas que eu achava mais pesada e que tinham um peso maior na OAB. Então, eu vou fazer essas que eu acho mais difícil. E comecei. A minha dificuldade não foi no 10º semestre, nem no 9º, a dificuldade foi lá no 7º semestre. Que maravilha! Eu comecei. Que dá pra consertar a rota. Que dá pra consertar a rota. Que eu falei assim, não sei ainda, e a dúvida de todo mundo, qual é a matéria que você vai fazer na segunda fase? Vai fazer tributário? Vai ser civil? Administrativo? Empresarial? Qual que você vai fazer? A única forma de você sondar é você fazer as matérias antes, ver pela sua avaliação da sua prova, se você teve um bom desempenho, se você gostou do conteúdo. Eu falo que também, né, pela minha experiência, falando alguma coisa, você pode me corrigir, pode não tá, meu pai vai estar assistindo. Que vai muito além do professor também. Vai também do conteúdo. Que às vezes você gosta muito do professor, mas quando chega para você estudar o conteúdo em si, acha talvez um pouco maçante, acha alguma coisa, que você sente aquela dificuldade quando você vai prestar a segunda fase. Aí eu falei assim, gostei muito do conteúdo tributário. Amei o conteúdo tributário dado.
E continuo ainda estudando tributário ainda. A partir de agora você vai ter que estudar muito, porque mudou tudo, né? Continuo ainda tributário ainda. Mudou tudo, vai ter que estudar bastante. Continuo. Aí, com o desempenho também, posso dizer também que eu teve muita ajuda dos professores. Sim. Eu comecei Pois qual foi a importância dos professores nessa sua aprovação para a UAB? Foi quase total. Foi total. Eu não consegui fazer o curso da faculdade. Que é o cursinho próprio da UAB. Isso, preparatório. Porque como que eu trabalhava à noite, e o cursinho era à noite, e eu também queria um presencial, né? Só que não à noite, porque eu trabalhava, né? Aí eu falei assim, eu não vou conseguir ir, além de eu morar muito longe, até eu conseguir chegar à faculdade, eu vou acabar chegando muito tarde, eu não vou conseguir. Mas a faculdade te deu a base, deu né? Deu toda a base. Para que você fosse aprovada. Com certeza. Eu cheguei e comecei com os professores, fui falando com os professores, até o Jean Paolo, que quando estava aqui na faculdade, ele falou que ele dava prática de tributário para mim, e na época ele já estava em civil, quando eu tive aula com ele. Sim. E eu falei assim, professor, você me passa todas as suas apostilas, você me passa todo o seu conteúdo, para eu poder estudar pelas suas aulas práticas que o senhor ministrava. E ele falou assim, não, eu te passo. Me mandou todos os conteúdos. Eu estudei. E até no momento, eu tava falando assim com ele, professor, eu acho que eu não vou estudar, não. Porque tá muito pesado, tá muito cansativo. E era a minha primeira prática com ele. E eu sempre fui aquela aluna de fazer as coisas sozinha. E como que eu fazia as coisas sozinha? Os professores sempre ficou aquele olhar mais pra mim, né? Eu não fazia as coisas em grupo, sempre fazia sozinha, então eles sempre prestavam, né? Eu sempre chegava no final pra eles me prestarem um pouquinho mais do conhecimento deles pra mim. E foi numa reunião que eu tive com o João Paolo, eu falei assim, professor, acho que eu tô pensando de deixar pra depois. Quando eu terminar, pra eu iniciar mesmo o estudo, porque eu acho que eu vou iniciar assim com mais foco. Ele falou, não, você consegue, você é capaz, você vai conseguir, continue estudando. Eu também lembro que no período da aprovação, chegou também o professor Juliano, que eu também estava fazendo recurso com ele. Estudei muito recurso com ele, tanto que eu nem precisei estudar recurso para a primeira fase, as aulas, porque a aula ministrada já serviu o suficiente para absorver todo o conteúdo para aprovação. Que foi civil, né? E eu conversando com ele, ele sempre chegava pra mim, e eu sempre estudei aqui na faculdade, né? Eu chegava de manhã, estudava aqui, trabalhava à noite. Aí no dia que não teria aula, eu ainda vinha pra instituição, a biblioteca é muito equipada, né? Eu vinha pra biblioteca, ficava aqui estudando. E às vezes eu deparava com o Juliano, ele falou assim, já passou? Eu, não, tô quase conseguindo. Tô quase, professor, vou fazer o exame. Aí... também posso dizer também, de alguns professores assim que eu tive bastante contato, né? Os professores também de constitucional. Eu sempre olhava as aulas deles ali, via de novo. Tinha algumas que eram gravadas, né? Eu olhava lá de novo a aula, via o conteúdo dele ministrado. Aí eu consegui estudar muito pouco. Assim, é um diferencial aqui também do Uniprocessos, né? Sim. As aulas remotas, elas são dadas pelos professores. Sim. Isso, e além dela, ela fica gravada, que se eu precisar, que fica gravado? Essas aulas online, elas ficam salvas, que, por exemplo, eu que tô agora no 10º, se eu precisar ver alguma aula que eu tive lá no primeiro, para me relembrar algum conteúdo, tá lá todas salvas, eu posso dar uma olhada, posso retomar de novo aquele conteúdo se eu esqueci alguma coisa, além de todo o acesso que os professores dão, tanto nas presenciais, né, sobre os seus conteúdos. Isso, na primeira fase, me capacitou demais, que como fosse um estudo que eu só precisei relembrar pequenos pontos ali, que me capacitou, sim, a fortalecer bem mais. Porque, às vezes, quando você não tem um preparatório muito bom em todo o período da faculdade, quando você vai se deparar com a primeira fase, que são questões mais robustas, dá aquela dificuldade, dá aquele medinho. É o que eu falo para os meninos, se vocês não treinarem as questões, porque assim, você assiste a aula do professor e fala, vou falar, hein? Caraca, sei tudo. Aí quando você vê aquela questão cheia de peguinha, controversa, falo, meu Deus, eu achei que eu soubesse. Não, eu tinha certeza. De Era A. Não é.
o preparatório de você chegar a treinar bastante, ter esse conteúdo. Eu acho que a prova, né, igual eu tava conversando com você, só dela ter as questões delas bem elaboradas, que os professores elaboram muito bem elas te dão um pouco daquele norte, para você ver também até como a banca, ela expõe aquele conteúdo, né? Os professores na graduação, eles te passam essa forma de como a banca avalia. Sim. Aí, tanto eles para concurso, para quem quer também fazer concurso, tanto para também quem vai seguir no exame de ordem. Eles fazem todo esse caminho. Aí acaba que você tá lá no primeiro semestre, já vendo conteúdo, já meio que se preparando, né? Já meio capacitando, já para o exame da ordem. Agora conta pra gente, como você se inscreveu para a prova, no exame da ordem. Você contou para todo mundo que você ia fazer a prova? Não. Foi bem escondidinho. Isso aí, não é bom? Porque não tem tanta pressão psicológica, não é? E como que, assim, eu acho que... Esse aí também é um segredinho. Tem a intenção, tem. Porque como que todo mundo que faz direito, todo mundo pergunta assim, você já fez o exame da ordem? Você já fez o exame da ordem. Não, e quem já terminou? Você ainda não fez o exame da ordem? Você não passou no exame da ordem? Aí é como se não fosse nada, né? Mas não é nada. Tem que passar. Tem que passar, né? Como tem aquela obrigação, fica um peso bem maior na cabeça, com tanto certeza. Do estudante, acho que tanto da família também, fica aquele ali, tudo. Todo mundo. Fica muito grande. Aí eu falei assim, não vou contar pra ninguém. Vou ficar bem caladinha. Não preciso fazer agora, não sou obrigada a fazer agora. Aí eu falei assim, pro oitavo, pro nono. Vou ficar quietinha. Até com os professores, assim, com alguns ali, eu chegava, comentava, os outros eu ficava mais quietinha, né? O professor sabe a nossa dor, né? O professor sabe, o professor pode contar. Aí, aquele receio, né? E quando eu fui fazer a inscrição, eu vou dizer que eu tava numa fase totalmente contraditória da vida. Sabe quando você fala assim, não é pra fazer? Aí você tá lá se inscrevendo, você tá, gente, não era o tempo certo. Por quê? Eu tava me casando. Menina, você acabou de nascer, já casou? Então, essa cara novinha aqui, essa cara novinha aqui já tem casca dura um pouquinho, né? Já com 23, né? Aí, também é a minha primeira faculdade ainda, tem um peso maior ainda. E quando eu fui fazer, a prova era em fevereiro, que era o exame 43, né? E em fevereiro a minha lua de mel. Entendeu? Era muito Mas então colado. Você contou pro seu noivo na Contei época? Meu noivo. Ele tava lá sofrendo junto comigo em todo esse período, né? Da primeira fase. E eu digo mais que também foi contraditório, porque quando eu iniciei a faculdade, eu tinha acabado de perder o meu avô pelo câncer. E um mês depois eu fui saber que meu pai estava com câncer. Oh, meu Deus. E ainda estava naquele período da pandemia, aquele período pesado, difícil. E além então você entrou das na dúvidas... faculdade na pandemia. Na pandemia. Além das dúvidas ainda, né? Eu falava, Senhor, é mesmo direito? Eu ficava naquela dúvida, naquele receio. E perto do exame, quando eu tava para prestar o exame, eu soube que meu pai tinha piorado um pouquinho da saúde dele. E isso acabou dando, sabe, uma preocupação, que você já fica um pouco indefeso. E eu já estava vários dias maus, né? dá aquele desânimo, você não sabe mais o que você faz, né? E eu sempre tive muito aquele planejamento, o que eu vou fazer, pra onde eu vou, o que eu vou fazer depois pra faculdade, sempre foi esse negócio de planejar. E isso deu aquele meio abalada. Eu já não sabia o que eu ia fazer. Tô casando, eu preciso de renda. Sim. Eu tô aqui também com meu pai, assim, precisando também dar uma assistência pra ele, cuidar dele, aquela preocupação que bate, né? Aí eu digo que acontece com todo mundo. Chega uma fase em que as coisas da vida, talvez a dor, a doença, dá aquela batida um pouco mais forte, né? E eu também estava mal também, né? Quando foi mais se aproximando do período da UAB, eu comecei a me preparar, já fazia um tempo, já fazia 6 meses. Quando eu entrei no período de férias da faculdade, eu já comecei a me antecipar pela OAB, que seria em fevereiro. E nesse período que eu comecei a estudar, eu também comecei a piorar de saúde.
Eu tive esofagite erosiva, que é quando começa a dar umas erosões entre o esôfago e aqui o estômago. Então, eu acabei piorando de saúde. Por quê? Isso foi quando? Isso foi em dezembro. Dezembro, janeiro. Agora. Ano passado para esse ano. Recentemente. E seu pai já tinha terminado o tratamento? Ele tinha terminado, fez a quimioterapia, só que depois da quimioterapia, ele começou a voltar a piorar de novo. Uhum. Que foi onde deu aquela balada. Eu também, esofagite, eu não posso ficar ansiosa. Aí como que não fica ansiosa? Não, é isso que eu ia te falar. Quer dizer, aí junta um monte de coisa. E vai piorando. E aí, nós, principalmente mulheres, a gente acha que tem que aguentar tudo e fica doente. Acho que tem aquela força, né, toda para conseguir, né? É força só para ajudar as pessoas, né? Porque na profissão o povo não acha que tem força. É verdade. Mas aí a gente fica doente, Sim. né? E isso é muito sério, muito sério. A gente tem que... Não é que não sentir, o problema é que a gente acha que quando vem alguma coisa muito ruim, né, que a gente enxerga como muito ruim, a gente, para se proteger, a gente fala, não, como é que fala aquele negócio? Vou levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. E não é assim, né? A gente tem que sentir primeiro. Não vai se deixar, não vai ficar deitada, chorando, não. Mas tem que sentir, aceitar a dor que ela existe. É verdade. E ter fé que nada acontece por acaso, né? E que tá tudo bem, né? Deus tá no comando. Sim. E é isso. E eu sempre Mas achei... a gente não faz isso, aí a gente fica doente. Não, não faz isso. Aí a gente fica doente. Não, nosso emocional bate, a gente se trava. Só que eu sempre pensava assim, olha, eu preciso ter persistência. Eu preciso ter persistência. Isso. Porque eu acredito que toda pessoa que também for iniciar qualquer tipo de prova, tanto prova para concurso, tanto prova para AB, vai ter algum momento na vida dela que vai ser um pouquinho mais difícil. Vai ter algum momento que vai ser um pouquinho mais pesado. Eu acho que até pra senhora ter chegado também aqui, teve certos percalços. Você não sabe o quanto eu caminhei. Teve certas dificuldades, eu creio. Chegar até aqui. Eu também imagino que a sua luta também seja muito grande. E pra gente ter certas vitórias, né, é preciso realmente passar pelas lutas, né? Não é? Não tem como vitória sem luta. Quem faz, como é que você falou? Só erra quem faz. Só erra quem faz. Só erra quem faz. Erra quem faz. Quem não faz, não faz nada. Não prossegue, né? E eu falei assim, eu preciso ter persistência. Eu preciso continuar nesse foco meu, nesse meu objetivo. Mesmo com tudo acontecendo. Mesmo com as coisas acontecendo, eu preciso ter esse posicionamento meu. Sim. Até porque eu creio que a OAB, tanto para mim, aluna, tanto para os outros também, que já são advogados, é só um caminho ainda para trilhar. A gente ainda tem... É o primeiro caminho para trilhar. Ainda tem outros caminhos para trilhar. A profissionalização, o crescimento, a estrutura. Para quem também vai querer prestar concurso público, aquele crescimento, continuar estudando. Você quer fazer concurso público? Essa é a questão. Eu pretendo ainda advogar por um tempo. Mas, como eu ainda sou um pouquinho ansiosa, né, eu ainda continuo o meu estudo. Nunca parei ainda de estudar. Isso que eu ia falar, porque você vem quente, né? Com a prova da ordem. Ainda tá na faculdade, continuar estudando. Continuar estudando. Eu acho organizar, da mesma forma que você organizou, pensar no que você quer, qual é a área primeiro e direcionar o estudo. Mas isso a gente pode conversar depois. Porque até que tem que continuar, né? Claro, organizadamente, porque são muitas matérias. É verdade. Né? E nem todas você precisa, dependendo da área que você queira seguir, porque a área jurídica tem zilhões de oportunidades, né? Eu creio que esse que é o bom do direito, né? A hora que você quiser escolher, pensou, minha mente mudou, tem outra estratégia. Eu vou querer ir para tribunal. Vou querer advogar. O direito, bom que ele abre toda essa margem, né? Muito mais coisa ainda. De estudo. Agora me fala, quando que você parou e falou aquela frase? Eu passei na OAB antes de me formar. Eu fiz fala a primeira, fala aí pra mim fiz a segunda. Fala essa frase pra frase mim. Boa, frase assim,
de muita alegria. Tanto pra família também, pro meu pai e minha mãe, que tava ali esperando. E eu tava no meu trabalho, ainda tava trabalhando à noite. O resultado da segunda fase demorou pra sair. Sempre demora, nunca saiu no horário certinho. Não. Aí eu tinha falado pro meu esposo, se sair o resultado, você me liga lá no trabalho e me avisa, porque eu não vou ver, pra eu não ficar ansiosa. Porque se eu souber que eu não passei, eu vou ficar muito triste. Aí, eu vou passar um tempinho, eu falei, não, amor, desisto, não tô aguentando mais. Eu não tô aguentando mais. Eu não tô aguentando mais. Fala logo pra mim. Ele, não, você passou, você conseguiu. Aí foi aquele show, aquela alegria que eu olhei e falei assim, não, eu tô no 9º semestre e eu já consegui a minha aprovação, já consegui. Aí minha família foi festa. Ninguém sabia, né? Ninguém sabia. Falou assim, como assim você passou 9? Como que foi? Conta pra gente. Ninguém sabia. Aí eu peguei, só sabia o meu pai e a minha mãe. Aí eu peguei, liguei pro meu pai, eu tava no meu trabalho. Pai, eu consegui a aprovação. Ligando, chorando, mãe. A senhora tá chorando junto comigo, a senhora tá orando por mim. Meu pai também tava orando. Eu falei, não, eu consegui, eu fui aprovada. E eles sonhavam com isso, né? Sonhavam com eu poder ser advogada, né? Aí ele foi até o meu trabalho, né? Foi de carro, saiu. Aí eu tava sentada aqui no trabalho, ele só fez assim com os bracinhos. Tipo assim, veio pra receber um abraço, né? Aí eu vim correndo, abracei ele me jogou pra cima, pulou comigo, teve aquela alegria, porque eles também participaram dessa dor, né? Desse preparatório, um pouco dessa dificuldade. E se emocionaram, choraram. Eu tô emocionada. Porque a família sente também, né? Claro. E a família também torce por você, pro seu crescimento. Claro, todo mundo. E principalmente nessa fase que todo mundo tava um pouco mal, né? Tava sendo uma situação um pouquinho difícil. Aí eu falo assim, se eu tive essa oportunidade de conseguir, mesmo com todos os problemas, o trabalho, né, pesado, casando perto do período, tendo também todo esse problema também, às vezes de doença que a gente sente também, o nosso corpo sente também, tive essa capacidade de poder me formar antes, eu creio que também todos os alunos vão conseguir também. Então, o que você falaria para quem está agora, né, terminando o 8º e começando o 9º semestre, né? No próximo semestre. Vale a pena? Vale a pena. Vale muito a pena. E eu creio que... Fazer a prova, né? Antes de se formar, né? Vale muito a pena. Porque você já chega já chega mais preparado, eu diria. E até com conteúdo mais fresco na mente. Que às vezes você deixa para o próximo, depois quando terminar, você não fica muito bem para depois terminar. Acaba postergando um pouquinho, deixando para um pouquinho. Quando você já vê, você pode já ter passado 1 ano e já ter terminado a faculdade e não ter ainda feito. Quando você faz ali, você ainda está com um conteúdo mais fresco na mente, uma capacidade um pouco melhor de ter uma aprovação mais rápida. E além de iniciar no mercado de trabalho mais rápido do que outros. Com certeza. Isso também isso é uma vantagem enorme. Você chegar já ter conquistado a AB e já ter um período maior do que outras pessoas que ainda não tiveram. Passou antes. Porque passou antes. Até os próprios clientes que vão ver, né? Eles vão te dar mais criatividade. Corrige pra mim? Dá mais... Credibilidade. Perfeito. É isso. Minha querida, muito obrigada pelo seu depoimento, assim, iluminado. A sua alegria contagiou todo mundo aqui desse estúdio, com a sua alegria, sua luz. Que bom. Amém. Parabéns por ter passado antes de se formar. Amém. Viu? Eu que agradeço. Obrigada por ter vindo aqui dar esse depoimento, porque isso ajuda muitos outros colegas, né, que estão em dúvida, que acham que não vão conseguir, não sabem o que é que fazem. É só dedicar, organizar o estudo, que é possível. Não é isso? Sim, é possível. É possível. A OAB não tem mistério, né? Não tem mistério. Tem curso. Tem curso. E é isso, gente. Nós estamos terminando mais um podcast do Uniprocessos. Se você gostou, dá um clique aí. E lembrando que nós estamos em todas as plataformas de áudio. E até o próximo podcast.